Meu nome é Jandernay e eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de acionar também o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui. Eu não sou uma mera sobrevivente de um relacionamento abusivo com narcisistas. Eu sou uma mais que vencedora por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Amém? Sejam todos bem-vindos ao canal Dormindo com o Inimigo. Meu querido, minha querida, eu sou pastora aqui em Goiânia e Deus me deu essa tarefa, né? Árdua, mas extremamente importante de estar nesses dias, né, tão difíceis. A palavra do Senhor diz que o amor de quase todos, né, no fim, o amor de quase todos se esfriaria. E nós estamos vivendo literalmente numa pandemia, né, de narcisistas. E penso eu que na realidade nós estamos entendendo sobre o assunto, porque eles já existem desde o princípio, desde a criação do mundo. Amém? E o Espírito Santo falou no meu espírito essa semana. Eu preparo uma mensagem aqui para o meu perfil do Facebook, né, e para a rádio, que eu tenho uma transmissão na rádio na sexta e no sábado, na Rádio Nova Aliança, aqui de Aparecida de Goiânia, o pastor Ronaldo, a pastora Ana Paula, a Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança. E eu também tenho um perfil no Facebook, né, denominado Falando a Verdade, João 8:32. E eu estava preparando uma mensagem, e o Espírito Santo me fez lembrar sobre o mapeamento espiritual. E olha que importante, que interessante, né? Deus nos trouxe para esse nicho aqui de transtorno de personalidade narcisista. Não foi por acaso, foi para que nós pudéssemos realmente fazer algo que abençoaria pessoas fora do nosso nicho que nós estamos acostumados, né? Que é a igreja, que é aqui no canal, né? Falando geralmente para cristãos. Me levou para esse nicho aí de personalidade, né? Narcisista, me levou para esse nicho de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico. E eu creio que eu não estou aqui por acaso. Eu creio que Deus quer me usar nesses dias como me usa na igreja, como uma ferramenta nas mãos dele. E o Senhor me deu uma palavra há muito tempo atrás, que eu sou uma remidora geracional, né? E desde o princípio da minha conversão, lá no ano de 97, Deus também me levantou como uma libertadora. E nós, cristãos, usamos uma ferramenta que se chama mapeamento espiritual. É uma anamnese, como que se fosse ali um tratamento terapêutico, mas no nosso caso é um tratamento espiritual. E hoje eu quero estar fazendo, né, estar passando essas ferramentas que nós usamos na igreja para as pessoas que nos acompanham aqui, especificamente no canal Dormindo com o Inimigo. Então, meu querido, minha querida, se prepare o seu coração aí, para que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida, possa te dar entendimento. Até porque essa ferramenta que eu vou estar passando para vocês agora, ela não serve só para a pessoa que tem a personalidade narcisista, serve para nós também, que passamos por relacionamentos abusivos, por relacionamentos tóxicos. Serve para você com entendimento, né? Porque, como eu já disse, em todos os lugares há pessoas assim, né, com essa personalidade disfuncional, e nós precisamos de estar preparados para lidar com elas e até poder ajudar as pessoas que passaram pelo relacionamento abusivo e também as pessoas que têm o transtorno. Por que não? Né? Apesar de que os terapeutas, os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas falam que eles não aceitam terapia, e quando aceitam, eles também, né, ali manipulam a outra parte, né, que está fazendo a terapia. Então eu creio que, espiritualmente falando, Deus está nos dando uma oportunidade de entrar nesses lugares obscuros dessas pessoas. Amém? E
Mas o que é essa ferramenta? É uma ferramenta que é usada por libertadores, né? Homens e mulheres que são levantados por Deus na igreja para fazer essa obra, né? Para ser usado como um canal de bênção na vida de pessoas, né? Tanto quem tem essa personalidade narcisista, tanto pessoas que passaram por relacionamento abusivo e todos da igreja. Né? A palavra do Senhor diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Antes nós morávamos na Trevolândia. Aí Deus nos transporta para a Luzilândia. Então tem lugares, né, que nas nossas vidas ainda, porque a nossa alma vai continuamente ser santificada. Nosso corpo lá na frente vai ser transformado no arrebatamento. E o nosso espírito foi vivificado. Então hoje Ele nos dá a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, usar as ferramentas a nosso favor, para a nossa cura na alma, para a nossa cura no corpo, para a nossa libertação. Então é uma ferramenta inteligente, né, que nós usamos para fazer esse mapeamento, essa anamnese, indo na raiz do problema, né, descobrir como foi construída todas as estruturas doentias dentro das pessoas, tanto o narcisista, quanto a vítima, quanto os irmãos da igreja, precisam entender que todos nós, né, por causa das famílias disfuncionais, por causa de traumas, por causa de golpes na nossa alma, lá atrás, até mesmo no ventre, né, geracional, nós podemos ter a nossa estrutura, a estrutura da nossa alma doente. Na realidade, nós vamos estar fazendo uma desconstrução inteligente. Você vai entender daqui para frente que eu vou usar um texto falando sobre Jericó, e Jericó tinha muralhas, né? Aquela construção lá que somos nós, que a nossa alma, essa construção, essas muralhas está dentro de mim, dentro de você. E elas precisam de ser desconstruídas. Mas não basta só uma mera oração. O que é que eu aprendi como libertadora? Oração, muitas das vezes, não é a forma correta de se libertar pessoas. Como é que eu vou libertar as pessoas? Dando entendimento da verdade para ela. Trazendo a verdade para ela através das escrituras sagradas, fazendo perguntas inteligentes para saber aonde tem essa estrutura doente. Então, muitas das vezes, você que me acompanha no canal, a grande maioria são cristãos, você entende que quantas vezes entram pessoas na igreja, a gente ora, expulsa os demônios dela, e o que acontece? Passa 1, 2 semanas, essa pessoa volta novamente endemoniada. Por quê? Porque a gente não vai na raiz do problema. A gente é como se a gente tivesse sentado ali debaixo de uma árvore bonita, frondosa, vem os pássaros, começam ali querer comer os frutos daquela árvore e começa a querer fazer cocô em cima da nossa cabeça. Esses pássaros simbolizam demônios. O que eu tenho que fazer para que os demônios saiam? Essa libertação só da oração é como se eu falasse assim para os pássaros, sai, né? Eu ficasse expulsando os pássaros, sai, né? E a gente fala, sai em nome de Jesus. Mas aí não vai bastar, porque vai passar alguns minutos, os pássaros vão voltar novamente para a árvore e vão, né, querer continuar fazendo cocô na nossa cabeça. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar a árvore. A gente tem que cortar a árvore, porque a árvore, né, pode estar com a estrutura doente e tá chamando esses pássaros para se alimentar dela e para fazer cocô na nossa cabeça. Então não basta só expulsar, né, ali os demônios. Eu tenho que entender aonde está a raiz do problema, aonde está a estrutura doente. Eu tenho que fazer essa desconstrução inteligente. E nós vamos ver aqui em Josué, que Josué envia os espias para Jericó. Mas lá atrás, Moisés também tinha enviado 12 espias.
para espiar a terra. Mas o que aconteceu? Só 2 voltaram com respostas boas. Por quê? Porque aqueles outros espias, eles voltaram mostrando os gigantes. Eles viram os gigantes que estavam lá, ficaram amedrontados. Amém? Mas aqui em Josué ele envia 2 espias para estar espiando Jericó e especificamente eles têm ali uma conversa muito produtiva a partir do verso 12 com Raabe. Daqui para frente você vai entender. Então nós vemos as conquistas externas. Então nós usamos esse processo de conquista, da maturidade, como alegoria das conquistas que a alma liberta faz. O que significa? Nós saímos do Egito, mas ainda nós ficamos com as estruturas doentes do pensamento egípcio. A nossa alma ainda está escrava. Mesmo que a gente saiu do ambiente de escravidão, e Egito simboliza mundo, a gente traz todas as estruturas doentes do mundo, elas continuam na nossa alma, continuam no nosso corpo, continuam na nossa mente, na nossa psique. Então, todas essas estruturas estão dentro de nós. Aqui eu estou fazendo como se fosse uma alegoria. E aí vem aqui em Josué. Josué, ele quer conquistar Canaã. Tem uma promessa, né, da terra prometida, que mana leite e mel. Que também simboliza a terra da maturidade. A terra das conquistas, a terra da libertação. Então, em Êxodo, é uma experiência de salvação. O povo, quando eles saem do Egito, eles entram para o deserto. E ali eles passam, né, pelo Mar Vermelho. E ali há uma grande libertação, há uma grande salvação. Ali há um batismo. É um símbolo do batismo. Quando eles passam pelas águas, simboliza que aquele povo foi salvo, foi batizado. Então houve uma grande salvação para o povo de Deus. Então não basta só a primeira porta, que é a porta que a gente levanta a mão e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Porque tem gente que não acredita em maldição hereditária, tem gente que não acredita em maldições geracionais, tem gente que não acredita, né, que a pessoa tem espíritos malignos que saem lá dos familiares e acompanham aquela pessoa. Né? Então, já recebeu Jesus, está tudo mudado, tudo transformado. Não precisa de cura na alma, não precisa de libertação. Sabe, no princípio do meu ministério, quantas pessoas que caminhavam comigo, que eram da igreja, que eram até pastores, que às vezes eu ia orar e manifestava demônio. Como assim, gente? Pastor manifestar demônio? Como assim um líder, né? Um diácono, uma diaconisa, uma pessoa que se diz de Deus, que está lá na igreja, que devolve seu dízimo, sua oferta, que está de domingo a domingo dentro da igreja, manifestar demônio? Se o nosso corpo é propriedade exclusiva de Deus, por que se torna propriedade exclusiva de Deus? Porque, como conta naquela história lá, que havia uma casa, né? O Senhor está falando uma parábola de uma casa que sai um demônio, a casa fica limpa, adornada, mas sem a presença do Espírito Santo na porta para guardar aquela casa. O que acontece? Aquele demônio que saiu vai lá fora, vê que não acha outra casa como aquela que ele morava, vai lá e busca mais 7. Mais 7 demônios piores do que ele. Aqueles 7 demônios voltam a morar naquela casa. E o último estado é pior do que o primeiro. Então tem muita gente que está assim, endemoniada, não só opressa. Tem um demônio ali na vida daquela pessoa. E aquela pessoa precisa de se libertar daquele cativeiro. Aquela pessoa precisa de ser liberta dessas influências espirituais. Mas ela está dentro da igreja. Ela está fazendo a obra de Deus, mas ela não está liberta. Amém? Então nós precisamos de entender isso. E aqui em Êxodo está mostrando essa experiência. Que o povo foi tirado do império das trevas e levado para a luz. Então é a saída do Egito. Agora eles entram para o deserto.
né? Então a nossa vida é feita de ciclos. A nossa vida espiritual é feita de ciclos. Então a gente recebe Jesus e a gente vai caminhar com Deus. Então nessa caminhada com Deus a gente vai ser provado. E prova, lugar de prova é deserto. Símbolo de prova é deserto. Moisés teve 3 fases na vida dele: Egito, a outra fase que Deus leva ele para o deserto, para Deus conhecer o que estava no coração dele, que ele se casa com Zípora, toda aquela situação com Jetro, toda, né, a família ali de Zípora. Ele passa um tempo ali, né, cuidando de ovelhas, para na terceira fase ele se tornar um libertador e tirar o povo lá do Egito e levar o povo para o deserto. Então, dentro dessas fases, na segunda fase, Deus falou para Moisés: olha, eu estou te permitindo o deserto para ver o que está no seu coração. Então, Deus vai nos conhecer, Ele já nos conhece. Amém? Ele já nos conhece. O Salmo 139 diz que Ele sabe tudo da nossa vida, que Ele já escreveu, mesmo quando a gente ainda era um ser informe. Ele já tinha escrevido a nossa história e já tinha determinado no livro. Mas aí o que acontece? A gente começa a entrar no deserto, para que a gente ou morra no deserto, porque tem muita gente que está morto no deserto, ou a gente saia do deserto. Você tem 2 opções: ou morrer no deserto ou sair aprovado. Porque foi isso que aconteceu com a nação de Israel. 430 anos, né, debaixo dos seus exatores, debaixo ali da escravidão do Egito, amassando barro, sendo humilhado, né, debaixo de uma dependência emocional, de uma dependência financeira, debaixo ali de abusos físicos, morais, espirituais. E aí eles adoecem, é óbvio. 430 anos, óbvio que a nação de Israel saiu lá do Egito doente da alma. Por isso que você vai ver um povo 40 anos murmurando. Porque é um povo que precisava de libertação, mas não aceitou a libertação de Deus. Porque no deserto também Deus nos liberta. Deus faz o nosso coração conhecido. Deus trata no nosso caráter. Deus trata na nossa alma doente. Mas por que o povo de Israel fazia? Não se permitia ser liberto, não se permitia ser tratado. Então eles entram lá para o deserto, mas agora precisa se tratar a mentalidade escrava, como eu disse de princípio. Porque o povo passou lá 430 anos, todas as áreas da vida daquele povo foram escravizadas. Principalmente a alma da nação de Israel ficou fragmentada, ficou infectada por larvas do Senhor das Moscas. Lembra nos vídeos anteriores eu falar desse Senhor das Moscas, que Baal-zebub, ele só vem para a vida de uma pessoa que está com as suas feridas abertas. As nossas feridas precisam ser saradas, ressignificadas. Então, o meu intuito aqui com esse conteúdo de hoje é fazer um mapeamento, principalmente do TPN, né, que é o transtorno de personalidade narcisista. Onde começou essa construção doentia? Nós precisamos entender aonde começou essa construção doentia dentro do narcisista. Você vai entender também se tem alguma construção, né, doente dentro de você, né, dentro dos seus filhos, dentro do seu marido, da sua esposa, né, dentro dos irmãos da igreja. Você vai entender, você vai começar a observar as pessoas e você vai ver sim, se tem alguma estrutura doente naquela pessoa. Então, como é que eu entendo, como é que eu começo a observar? Por causa dos abusos sistemáticos, né? Toda pessoa que na infância, na pré-adolescência, que vem sofrendo abusos sistemáticos, esses abusos vão causar lesões na alma dessa pessoa, vão distorcer a forma dessa pessoa, usar a personalidade dela. Aquela personalidade vai ficar doente, ao ponto dessa pessoa não saber lidar com relacionamentos de forma saudável. Então nós somos aquilo que o nosso pai e a nossa mãe fez com a gente.
Nós somos o fruto do nosso passado. Então, na sua vida adulta, como é que você está se relacionando com as pessoas? De forma saudável ou de forma doente? Você tem oportunidade de fazer uma anamnese de você mesmo. Você tem uma oportunidade nesse dia de fazer um mapeamento da sua própria vida. Olha que maravilhoso. Você se entender. Aqui em Goiânia há um alto índice de feminicídio. Todos os dias, se eu abrir, né, ligar a TV no jornal, né, que passam aqui de manhã, de tarde, de noite, todos vão falar sobre feminicídio em Goiânia. Por quê? Porque os homens estão com as suas estruturas, a estrutura da sua personalidade está doente. Não só dos homens, mas das mulheres também, né? A estrutura da alma das mulheres estão doentes e precisa de libertação, precisa de cura. Então esses padrões internos, né, que as pessoas adquirem lá no Egito, que simboliza mundo, que simboliza morte, que simboliza escravidão, que simboliza pecado. A palavra do Senhor diz que Deus nos libertou, que Deus libertou o povo do Egito, mas o processo de desconstrução do pensamento escravo é mais complexo. Lembra de eu falar lá que as pessoas dentro das igrejas acham que já chegou, só porque aceitou Jesus, batizou nas águas, já está liberto. Não procura ali entender, não procura conhecer aquela pessoa, não procura tratar no caráter daquela pessoa. Jesus caminhou com os discípulos 3 anos. Discipulado árduo com os discípulos. E no final tem um texto que eu fico chocada de Jesus falar para Pedro: Pedro, quando você se converter. Como assim? Pedro andou com Jesus 3 anos. Como é que Pedro ainda não tinha se convertido? Amém? Olha aí, com certeza havia estruturas doentias ali na vida de Pedro, que precisava de ser liberto. Havia ali esse pensamento ainda escravo. Lá em Josué 5, nós vamos ver, falando a respeito da circuncisão dos filhos de Israel, né, de uma aliança. Aqui eles começaram a ser libertos dessa mentalidade, né? Essas fortalezas, o sistema de crença escravizadora, as alianças, né, que começaram a ser feitas com Deus, com a nação de Israel, começou a libertar o povo. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que me acompanha no canal, nós só seremos libertos quando nós verdadeiramente tivermos uma aliança com Deus. Porque aliança é casamento, sabe? É o casamento da noiva com Cristo. E é irrevogável. Não é como nós estamos aqui no mundo, que esse relacionamento não serve, eu pego outro. Não, com Deus não tem como trocar. Por isso que Deus falava sempre lá no Antigo Testamento sobre o adultério. Você vai ver que ele não estava falando do adultério entre um homem e uma mulher, estava falando do adultério espiritual da nação de Israel, que estava se entregando para um relacionamento com deuses estranhos, com deuses com a letra minúscula. Então nós precisamos nesses dias entender essas questões, sabe? E não só entender, colocar em prática. É como eu já disse, não basta só colocar a mãozinha lá, orar e expulsar o demônio. Você tem que entender, você tem que ir na raiz do problema. Você tem que fazer um mapeamento espiritual, uma anamnese daquela pessoa. Quando a gente vai no médico, o médico pergunta o que pra gente? Vai anotando. Como é que é? Ele vai perguntar o porquê. Que a gente chega lá, por exemplo, com uma dor de cabeça ou uma febre. Ele vai procurar saber o porquê daquela febre. Ele tem que fazer a anamnese, ele tem que ir na raiz do problema. Porque não adianta sarar a febre, né? Ou a dor de cabeça. Eu tenho que curar a infecção. Eu tenho que ir aonde as larvas estão alojadas. Aonde o Senhor das moscas, Baal-zebub, está tomando conta.
Então nós precisamos dessa aliança com Deus. No deserto, Deus trata com a infantilidade das pessoas, e principalmente com a infantilidade dos narcisistas, porque toda pessoa que tem esse padrão doente, esse padrão que tem uma construção egípcia, uma construção mundana na mente dela, na mente dele, o que acontece? Essas pessoas, elas... É como se elas fossem adultas, mas quem estivesse morando dentro delas fosse criança. Então essas pessoas vivem debaixo de uma imaturidade, de uma infantilidade muito grande. Então Deus, ele começa a tratar com a infantilidade dessas pessoas, com todos... E qual área que Deus vai começar a tocar? Que Deus vai começar a fazer essa obra, né, de desconstrução desse pensamento escravo? Vai tratar com todos os abusos sistemáticos sofridos pelos pais, os abusos sofridos pelas pessoas que foram colocadas como autoridade para cuidar daquela criança, daquele bebê, com a família doente, com toda a estrutura familiar infectada. Vai tratar com os traumas, né? Quem está doente, a tendência de quem está doente é andar por esse mundo, por esse deserto, adoecendo todo mundo que chega perto dele. Então essa pessoa que está doente, ela está sangrando, e ela vai sangrar em cima de todo mundo. Então, quem está ferido, fere. Quem está doente, adoece. Então, por isso que às vezes os relacionamentos dentro da igreja, na família, né, os relacionamentos amorosos não dão certo, porque as pessoas estão feridas, as pessoas estão doentes. Na realidade, a nossa geração, eu nunca vi uma geração tão adoecida como a nossa, que não consegue manter relacionamentos. Mas por quê? Porque está doente. Essa geração está escrava desses pensamentos egípcios, desses pensamentos de escravidão. Tipo assim, saiu do mundo, mas o mundo não saiu deles. Então o deserto aqui representa o lugar onde toda a estrutura doente causada pelo Egito, pelos anos de abuso, açoites na alma, que os narcisistas, pessoas que passaram por relacionamento abusivo, eu e você, passamos na infância. Eles também, né, há um trabalhar e uma estratégia de sobrevivência repetindo e reproduzindo padrões abusivos e açoites. É assim que acontece também com quem está doente da alma. Essa pessoa vai buscar uma estratégia para sobreviver nesse mundo, repetindo e reproduzindo os padrões abusivos que ele sofreu lá atrás. Vamos pensar, bem prático. Por exemplo, um pai abusivo, batia na sua mãe, né? Batia em você, nos seus irmãos. Péssimo pai, né? Que hoje em dia isso é muito natural. Se você pedir para as criancinhas levantar o dedo lá e falar quem tem uma família estruturada, onde tem pai e mãe dentro de casa, você vai ver que 90% não vai levantar a mão. Né? E se perguntar onde está o seu pai, a maioria vai falar assim, tá preso. Né? Vai levantar a mãozinha e falar, meu pai tá preso, meu pai tá na CPP, meu pai tá não sei aonde. Né? Ah, minha mãe bebe, minha mãe é bêbada. Então as criancinhas elas já vêm aí observando, né, vivendo, sendo construído o caráter delas dentro dessas famílias desestruturadas, né, com comportamento destrutivo, né, no qual o pai e a mãe é abusivo. Então, esse menino que viu o pai bater na mãe, esse menino que apanhou do pai, que foi abusado emocionalmente pelo pai, o que vai acontecer? Ele, quando ele casar, por mais que ele fale assim, eu não vou fazer isso, sou o melhor homem, eu não vou reproduzir os padrões do meu pai, eu não vou fazer como meu pai fez com a minha mãe. A grande maioria repete os mesmos padrões. Então é isso que acontece geralmente com a pessoa que tem o TPN, transtorno de personalidade narcisista.
ele vai trabalhar uma estratégia de sobrevivência, repetindo e reproduzindo os padrões abusivos e os açoites que ele sofreu. Então toda falta de estrutura familiar, solidão, isolamento, falta de limite, manipulação que ele sofreu e depois ele vai aprender a manipular, os abusos que essa pessoa possa ter sofrido, sexual, moral, físico, a falta de aprovação dos pais, a falta de validação dos pais, essa pessoa na vida adulta vai reproduzir tudo isso. Isso tudo está construído como uma grande muralha dentro da alma dessa pessoa. Então o deserto é um lugar muito complexo, como eu já disse. Porque é o lugar para ser liberto da mentalidade escrava. É no deserto que nós somos libertos da mentalidade escrava. Infelizmente, presta atenção, é muito baixo o índice de aprovação. Então Deus permite o deserto como prova e quer que nós venhamos ser aprovados. Então o povo de Israel, milhões de pessoas entraram para o deserto na expectativa de atravessar o deserto em 45 dias, quando muitos dizem. Atravessar em 45 dias ou 43 dias, só que não fizeram isso. Por que não fizeram isso? Porque não se permitiram ser libertos. Não se permitiram ser sarados, não se permitiram ser curados. E aí o que vai acontecer? Só Josué e Caleb e as crianças entraram para o lugar onde Deus ia mostrar esse propósito lá de Canaã. Então só Josué e Caleb e as crianças. Porque toda a geração, que foi escrava lá no Egito morreu no deserto. Olha que terrível. Olha que terrível. Esse povo ficou 40 anos sendo alimentado por Deus. Sabe? O sol, a tocha de fogo, simbolizando ali a presença de Deus, a nuvem guiando eles, a roupa crescia no corpo, o sapato crescia no pé, tinha água que fendia da rocha, Deus falava com o povo, porque foi estabelecida uma tenda para que fosse oferecido o sacrifício e fossem cobertos os pecados da nação de Israel por um ano. Mas mesmo assim o povo não se permitiu ser curado. Então tem gente que vai passar a vida inteira doente na alma. Tem gente que vai passar a vida inteira sangrando. Tem gente que vai passar a vida inteira adoecido e adoecendo outras pessoas. Infelizmente, quantas pessoas que nós conhecemos, eu na minha família tenho um tanto, sabe, que lá com 13 anos começou a mexer com droga e até hoje não consegue se desvencilhar desses padrões, dessa construção maligna do vício. Não consegue. Ou vem lá com um padrão de ódio, de mágoa, desde criança. A pessoa, a mesma personalidade, o mesmo rancor, a mesma mágoa, o mesmo ódio, sabe? O mesmo padrão de ciúme. Não muda. Como aqui o povo, só entrou Josué e Caleb e as crianças da próxima geração, porque a primeira geração morreu toda no deserto. Então, meu querido, minha querida, não permita que o deserto te mate. Não permita. Peça o Espírito Santo para te mostrar, porque o Espírito Santo é que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Ele conhece você, ele conhece a mim muito melhor do que nós mesmos. Amém? Então abra o seu coração para Deus. Relacionamento com Deus não é dentro da igreja. Relacionamento com Deus é no nosso quarto, no lugar de intimidade. E lá no lugar de intimidade a gente se expõe, a gente fala para Deus quem nós somos. Às vezes nós ficamos com aquela oraçãozinha hipócrita: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Para com isso. Sabe, chega diante de Deus, se mostra, Ele te conhece, mas Ele quer que você fale para Ele. Faça como Davi. Se exponha o pecado diante de Deus, porque Deus vai apagar suas iniquidades, as suas transgressões. Se você confessa, se você fala, se você se expõe, e deixa, você vai alcançar misericórdia.
Então é isso que acontecia aqui que aconteceu com a nação de Israel. Então essa segunda opção que acontece muitas das vezes com os narcisistas, né? Ou sai aprovado, a primeira opção sai aprovado, ou a segunda opção, morre no deserto. Então tem muita gente morta, muita gente zumbi andando aí, né? Na face dessa terra, que colocam a Bíblia debaixo do braço. Amém? São meros religiosos. Só tem nome de crente, mas nunca experimentou da libertação de Deus, da cura de Deus, transformação de Deus. São meros frequentadores de igreja. Pessoas doentes que não se deixam sarar, que não se deixam curar. Então eles não conseguem. Amém? Tem pessoa que não consegue acessar esses lugares. Os narcisistas não conseguem acessar Canaã, lugar de maturidade, lugar de vida, aonde mana leite e mel, lugar de identidade restaurada. Então Canaã representa um tipo, né, da nossa alma. Canaã está dentro de mim, dentro de você. Canaã está dentro das pessoas que estão doentes. Então Deus criou a nossa alma para viver um lugar onde mana leite e mel. Deus criou toda a estrutura da nossa alma para felicidade, para paz, para alegria, para desfrute, para aliança com Deus, para restauração, para cura. Mas aí o que acontece? As estruturas doentes, por causa das figuras de autoridade que nos adoeceram e que adoeceram a alma dos narcisistas, criaram o quê? Fortalezas. Lembra de eu falar de Jericó? Que Jericó tem quantas? Jericó tem muralhas, né? Rodeando a cidade. Então dentro de nós tem essas muralhas. Essas fortalezas. E lá, dentro dessas fortalezas, tem gigantes. E isso tudo aqui está descrito em Josué. A terra estava contaminada pelos cananeus. O que é o símbolo dos cananeus? Símbolo do pecado, iniquidade. Então, na realidade, meu querido, minha querida, o maior problema dos narcisistas é o pecado. É o pecado. O maior problema meu e seu é o pecado. O maior problema da igreja é o pecado. Porque o pecado nos adoece. O pecado faz separação entre nós e Deus. Simples assim. Eu posso ficar muito bem aqui querendo florear uma história, mas a realidade é outra completamente diferente. Amém? Então, essas pessoas, elas não conseguem acessar esse lugar de maturidade, de vida, de identidade restaurada. Elas não conseguem, porque tem lá esses gigantes, os gigantes da iniquidade, do pecado. É aquela questão, os pais dão educação cananeia para os seus filhos. O que significa educação cananeia? É a educação que o pai pega o celular e dá lá para o filho ver o que ele quiser. É a educação que os pais, muitas das vezes, até vão para a igreja no domingo, mas na semana coloca funk para os filhos ouvir. Coloca música sertaneja para os filhos ouvir. Eu tenho uma vizinha aqui, que a menininha dela, quando criança, o pai e a mãe colocavam só música cristã para ela ouvir. Eu achava bonitinho porque ela repetia, sabe? Dava para ouvir a vozinha dela cantando. Aí hoje, os pais, né, saíram do propósito de Deus, a menininha tá ouvindo funk, a menininha tá ouvindo música sertaneja, sabe? A menininha passa o dia inteiro cantando, às vezes ela fala palavrão. Então toda essa
essa construção está sendo feita pelo pai e pela mãe. Essa estrutura está sendo formada por esses ensinamentos iníquos, pecaminosos, cananeus. Toda essa estrutura, toda essa muralha, toda essa fortaleza está sendo formada dentro do coraçãozinho dessa menina. Quando ela crescer, ela vai reproduzir todos os padrões que ela aprendeu dentro da casa dela. E esses pensamentos, né, essa educação cananeia que os pais dão para os filhos, principalmente na nossa geração, na vida adulta, na vida adulta não, né, porque tem muito pré-adolescente, tem gente começando com a sua vida sexual com 11 anos, né, com 12 anos, 13 anos, né, e acha completamente normal. Às vezes o próprio pai, a própria mãe permite, né, que a menina durma com o rapaz dentro de casa, né, que o rapaz traga a menina para dormir dentro de casa. Os meninos já estão se relacionando sexualmente, fora do momento. Por isso que nós somos essa geração doente que nós estamos vivendo hoje, porque a gente está queimando as etapas. A educação que foi nos dada foi uma educação cananeia, que depois nós vamos começar a reproduzir pornografia. Né? Nós somos uma geração extremamente pornográfica. Antigamente precisava de revista para ver pornografia. Antigamente precisava de entrar num site pornográfico. Hoje é só abrir o TikTok, abrir o Facebook, abrir o Instagram. Sabe? Você escrever lá no Google lá alguma coisa relacionada à parte sexual, você vai ver coisas nojentas. Então precisa lá de ter, né? Colocar lá uma chave, alguma coisa lá para você não acessar, ninguém acessar, seus filhos não acessar. Então, o pensamento, a educação dos nossos filhos, desse narcisista que se tornou narcisista na vida adulta, dessa mulher que aceita ter um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, que aceita agressão, que aceita, né, se relacionar com um homem cadeieiro, que um homem que, né? A gente tem a capacidade de ouvir as mulheres falar o seguinte, que gosta de ladrão, que gosta de se relacionar com um traficante, que gosta de homem que bate, que gosta de homem que trai, pegador. Como assim? Misericórdia. Por quê? Porque essa menina foi criada dentro dessa educação cananeia. Ela vai reproduzir na vida adulta, né? O feminismo, vício de toda espécie, o machismo, todas as ideologias sem propósito, a idolatria, a maldade, o ódio, o abuso, manipulação. Essa pessoa que está com essas fortalezas, com essa estrutura escrava dentro dela, ela vai reproduzir todos esses padrões. Então o Canaã está dentro de mim e de você. É um processo de cura da alma. Ressignificar, conquistar territórios, porque foi isso que Josué começou a fazer com a nação de Israel, com a outra nação, né, a segunda geração que entrou ali para Canaã. Conquistar território. Então você precisa de conquistar o território da sua alma, entregar a sua alma completamente para Deus. Lá em Tessalonicenses diz que o nosso corpo, a nossa alma precisam ser encontrados irrepreensíveis. Então Deus não quer só seu corpo, não. Aí você coloca lá uma saiona comprida, coloca lá, né, uma camisa até a manga, até que, né, não passa batom, o cabelão vai crescer, não faz depilação, o homem, né, de terno o dia inteiro, quase toma banho de roupa comprida, porque não pode colocar um short, não pode colocar uma camiseta. Então, aquela pessoa ainda está naqueles padrões ainda. Só mudou por fora. Só o corpo está vestindo, mas por dentro. Por dentro, como é que está aquela pessoa? Pensamento imundo. Pensamento pecaminoso o tempo inteiro. Viciado em pornografia. Mentiroso, mentirosa. Manipulador, manipuladora. Compra, não paga. Faz gato na água, na luz, sabe? Compra, sabe, já pensando em não pagar.
engana as pessoas, entra em relacionamento, defrauda um aqui, defrauda outro ali, sai atirando para tudo quanto é lado. É cheio, né, vive triangulando com todo mundo. Uma hora tá com Maria, outra hora tá com Joana, e a mulher uma hora tá com Pedro, outra hora tá com João. Porque a estrutura que está construída, a alma dessa pessoa está cheia de fortaleza. E como é, pastor, então, que nós podemos sair dessa escravidão? Como é que nós podemos conquistar esses territórios? A nossa alma precisa de ser moldada. Como é que eu faço? Tendo atitude. Primeiro, de permitir essa libertação de Deus na nossa vida. Então, geralmente, as pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, elas não conseguem abrir essa brecha para Deus fazer essa obra, porque se acostumaram com a escravidão. Tem muita gente que se acostumou com a escravidão. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dessa pessoa. Acostumou a mentir, acostumou a enganar, acostumou, sabe, a passar a perna em um e em outro, acostumou a colocar a máscarazinha para a igreja. Eu sou santo demais. Nossa, mas não fala isso não, que é isso? É terrível a forma de você se comportar, cheio de religiosidade, sabe? Acha que pode até esconder do pastor, da pastora, do pai, da mãe, sei lá, mas de Deus. Deus conhece nosso coração. E o diabo, tá ao nosso derredor, só esperando uma brecha desse religioso, dessa religiosa narcisista, dessa pessoa que não se permite curar. Porque essa pessoa está acostumada com aquela vida, está acostumada lá com a escravidão. Não acredita que existe uma terra que mana leite e mel. Não acredita que ela pode sair dessa infantilidade, dessa imaturidade e entrar em Canaã, para a terra da maturidade. Não acredita. Porque se acostumaram com isso. Mas para a conquista da alma é necessário se colocar os pés, se apropriar da cura. Deus disse a Josué: onde você colocar os seus pés, eu vou te dar. Então os espias, eles precisaram entrar lá em Jericó e especificamente dentro da casa de uma mulher chamada Raabe, que era prostituta, que morava em cima dos muros de Jericó. Aqueles muros representam toda a estrutura que havia em Raabe. Raabe significa alma também. Uma alma prostituída, uma alma doente. E o Espírito Santo, ele precisa andar nessas estruturas. Esses espias simbolizam a minha vida juntamente com o Espírito Santo. Eu estou aqui fazendo anamnese, te ensinando um mapeamento, te mostrando um caminho. Eu sou um espia. O outro espia é o Espírito Santo, que vai entrar nesses lugares, nessas estruturas doentes. Como é que eu estou entrando aqui nas estruturas doentes da sua alma? Te informando, te falando, te mostrando. Então nós precisamos permitir ser convencidos pelo Espírito Santo. Nos submeter à vontade e o controle do Espírito Santo. Amém? Então na Canaã da nossa alma e na alma dos narcisistas, dessa pessoa que passou por relacionamento abusivo, tóxico, pela sua alma, meu querido, minha querida, tem prisões, tem fortalezas, tem gigantes, tem fortalezas bem estruturadas de orgulho, de soberba. Tem reis morando dentro de nós que querem governar a nossa vida. Sabe, tem um exemplo muito bom que nós gostamos de usar no plano de redenção.
que no nosso coração tem um trono. E qual o rei que está assentado nessa cadeira desse trono no nosso coração? É Deus? Ou esse rei que comanda a nossa alma, que dirige a nossa alma, que guia a nossa vida, que fala na nossa vida? Então, nessa Canaã da nossa alma, tem esses gigantes, essas fortalezas. E por isso que eu e você ficamos muito confusos a respeito de nós, muitas das vezes, e a respeito das pessoas que nós conhecemos que estão dentro da igreja e que a gente pensa assim. Vamos dar um exemplo de uma esposa. Ela pensa assim, poxa, meu marido foi para a igreja, né? E vice-versa. Às vezes o esposo pensa, minha esposa foi para a igreja, ela recebeu Jesus, ele recebeu Jesus, estão lá dentro da igreja, lá praticamente a semana inteira. Mas essa pessoa não muda. Essa pessoa está reproduzindo todos aqueles padrões que ela viu o pai dela, a mãe dela fazer. Ela está reproduzindo a manipulação, a mentira, as traições, a preguiça, a maldade, a irresponsabilidade. Então, muitas das vezes, esses narcisistas dentro da igreja, né, o que é o narcisista oculto, religioso, ele aceita Jesus. Ele até pode parecer que ele saiu do Egito, mas toda a estrutura escrava está dentro deles, toda a fortaleza está dentro deles. Esses gigantes estão dentro deles. Tem reis morando dentro desse narcisista. Porque eles só passaram pela primeira porta. Na realidade, eu penso que eles só tomaram um banho de piscina. Amém? Só tomaram um banho de piscina. Infelizmente. Então, nosso espírito estava morto, como eu já disse, foi vivificado. Nossa alma está sendo santificada. Nosso corpo será transformado. Então, muitos narcisistas ocultos, eles ficam nesse nível, né, na vida adulta. Só saíram do Egito, não sofrem mais os abusos do pai e da mãe, mas entraram para o deserto e vão começar a reproduzir todos os padrões doentios que eles aprenderam. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus nos deu aqui o início de como fazer essa anamnese, de como fazer esse mapeamento espiritual. E eu vou dar continuidade, depois vai entrar a programação da rádio. Mas eu quero dar continuidade aqui para que isso aconteça de forma completa. Agora nós vamos fazer o mapeamento. Amém? Eu trouxe a informação de como fazer. Agora nós vamos fazer o mapeamento. Eu só vou colocar aqui tudo organizado para mim não me bagunçar. Então, Josué capítulo 2. Vamos voltar lá para a gente ler. Josué 2, espias. Espias mandados a Jericó. Raabe. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. A mulher, porém, havia tomado escondidos 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado. Esse eirado aqui era a casa, lá o local aonde Raabe se prostituía, aonde ela recebia os homens
para se prostituir. E esse eirado aqui simboliza a nossa alma. Simboliza os prostíbulos da nossa alma. Amém? Então, fizeram subir esse airado e os escondeu entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Então, ela permitiu que eles entrassem lá nos prostíbulos da alma dela. Então, eu, Janderná, estou aqui investida de autoridade espiritual para fazer esse mapeamento espiritual agora, amém? Tanto na vida do narcisista, quanto na sua vida, quanto na vida das pessoas que nos acompanham lá no canal. Eu serei um tipo de espia. Essa tarefa foi dada a Moisés, que enviou 12 espias. Entre os 12, só 2 creram que Deus poderia dar vitória diante dos gigantes. E por causa disso, Israel ficou por 38 anos peregrinando no deserto. 38 anos de atraso de vida. Então, muitos propósitos na sua vida não se cumpriram ainda, porque você está patinando no deserto. Assim pode estar a sua vida. Você que de repente tem um relacionamento com uma pessoa que tem estruturas da alma doente. Essa pessoa perdeu a fé, né? Que Deus possa, muitas das vezes, libertar ela desse relacionamento. Porque, como nós já sabemos, narcisista, se ele não tiver um encontro verdadeiro com Deus, a vida dele não muda. Ele vai continuar reproduzindo os mesmos padrões de abuso. Porque a estrutura da personalidade do narcisista é doente. Tem essas fortalezas, esses gigantes, esses reis morando dentro da alma deles. Só que eles não permitem a transformação, a cura, a libertação. Como nós permitimos. Então essas pessoas têm essas estruturas doentes dentro delas. E elas não permitem que o Espírito Santo caminhe, pise na terra, né, da alma deles. Para que eles possam ser libertos e entrar na terra que mana leite e mel. Precisamos então, nesse momento, selecionar, né? Você na sua igreja, você na sua casa, né, quer fazer uma libertação. Você na igreja quer fazer uma libertação. Você que tem um relacionamento com um narcisista. Você que acompanha dentro da igreja alguém que tem esses sinais. Presta atenção aqui. Porque você vai entender por observação, muitas das vezes, quem é que está por detrás dessa personalidade. Então eu e o Espírito Santo, né, fomos enviados para fazer isso aqui. Então Deus nos enviou para cooperar com o Espírito Santo. Como eu já disse de princípio, Deus me chamou como uma remidora geracional, como uma libertadora. Vamos começar aqui para o texto. Então, Josué envia os espias. Envia como? Secretamente. Então você precisa de prudência, perícia. E isso a gente adquire como? Com experiência com o Espírito Santo de Deus, com relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A gente não pode fazer nada da nossa parte. Nós seremos usados enquanto humanos, mas é Deus que vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Então nós precisamos de prudência, perícia, para espionar. Para que eu e você possamos espionar a terra, né, ser espias na terra das pessoas, na alma das pessoas, nós precisamos de ser treinados por Deus. Precisamos da graça de Deus, precisamos de observar a alma dessas pessoas com sabedoria, com uma terapia de Deus, porque essas pessoas, e principalmente os narcisistas, foram muito feridos na sua infância. Então é como se eles fossem ali cactos. Você é um balão e se colocar um balão perto de um cacto, o que vai acontecer? Na hora ele vai estourar. Porque ele está todo ferido. Então se a gente for querer se aproximar dessas pessoas, porque eles têm um pensamento, um comportamento disfuncional de altos e baixos, o que vai fazer? Pode ser que você
em algum momento vá se relacionar com essa pessoa quando ela está nos baixos dela, quando ela está no momento ruim dela, quando ela, né, está lá com o emocional dela desconectado, bagunçado. O que vai acontecer? Essa pessoa vai te ferir. Essa pessoa vai te adoecer. Essa pessoa vai te maltratar. Porque ela está ferida. Na realidade, narcisistas são feridas ambulantes. Não são pessoas andando. São feridas andando pelo mundo. Outra instrução que Josué nos dá. Andai, aqui no verso 1, parte B. Andai e observai a terra. O que significa isso? Fazer perguntas inteligentes. Tem pessoas que não vão ter possibilidade de conversar com elas, né? De saber o porquê que ela está passando pelaquela situação. Porque de repente as pessoas chegam em nós falando assim, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não consigo ter uma vida sentimental feliz. Você precisa de andar na alma dessa pessoa, você precisa de espiar, você precisa fazer uma espionagem ali na alma daquela pessoa, com perguntas inteligentes. Você precisa perguntar, muitas das vezes vai precisar de perguntar como é que foi o relacionamento do seu pai e da sua mãe. Como é que foi a sua vida na infância? Seu pai e sua mãe te falou como é que foi que você foi gerada? Em qual situação que eles estavam naquela época? Então o próprio Espírito Santo vai nos auxiliar em fazer essas perguntas inteligentes. Por isso que o libertador, ele tem que ter uma vida de relacionamento com Deus. Então você de repente também não vai estar fazendo isso com o narcisista. Porque geralmente o narcisista ele não vai em terapeuta, né? Ele não aceita a terapia. E quando aceita, muitas das vezes, né, os terapeutas falam que eles manipulam os terapeutas. E com certeza, uma pessoa que tem essa estrutura narcisista, esse comportamento disfuncional, né, essa personalidade disfuncional, ela na igreja também, ali num aconselhamento, ela vai querer também manipular o pastor, manipular a pastora, manipular o libertador, manipular a libertadora. Mas aí o que é que nós temos? Uma ferramenta que o terapeuta não tem. Que muitos terapeutas não têm. O auxílio do espia que nos ajuda, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está nos auxiliando. E o Espírito Santo fala, o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo revela as estruturas ocultas, os lugares de trevas. O Espírito Santo fala, não, que aquilo é mentira. Certa feita, eu estava conversando com uma pessoa que era uma amiga minha do passado. Olha que interessante. E a gente tinha muito tempo que a gente não se via e nós encontramos já depois de senhoras, né? A gente se conheceu na adolescência. E se nós não encontramos, a gente já é senhora, que já sou uma senhora. E aí ela começou a conversar comigo e o Espírito Santo falando assim na minha cabeça. Ela é mentirosa. Ela está mentindo. Tudo que ela está falando é mentira. E o que é isso, gente? Isso é coisa da minha cabeça. Não é possível. Né? E por incrível que pareça, passou um momento, você sabe o que ela me confessou e confessou na frente de todo mundo? Eu não mudei nada, eu continuo mentindo do mesmo jeito. Sabe? E aí eu fiquei, gente, mas olha aí, o Espírito Santo mostrando as estruturas, fortalezas, a estrutura, né, de personalidade doentia daquela mulher. Então o Espírito Santo quer que nós venhamos andar nessa terra, né, nessa terra dessa alma, dessa pessoa que está doente, fazendo perguntas inteligentes, para poder chegar lá na fortaleza, para poder chegar lá onde tem os gigantes. Outra ordem que Josué deu para os espias, observai. O que é isso? É andar, é poder ter a capacidade de percorrer a alma doente dessa pessoa.
É poder percorrer a alma desse narcisista. É investigar todas as áreas infectadas pelo Senhor das Moscas. É observar a estrutura, os muros. Como assim, pastora? Agora vem essas perguntas que a gente precisa de buscar, né? Nessa libertação, nesse mapeamento, nessa anamnese. Como é que é a história da sua família? Então nós precisamos de compreender, isso é muito importante, compreender toda essa estrutura familiar. Para a gente ver se existe lá atrás uma estrutura também doente. Porque geralmente 90% vai ter lá suas bases familiares doentes. De pais também que foram adoecidos por seus pais. E que trouxeram os padrões doentes dos seus pais para a vida deles e adoeceram os seus próprios filhos. Então, às vezes, a gente fica com ódio do nosso pai, com ódio da nossa mãe, mas a gente se esquece que também eles foram, né, receberam os ensinamentos cananeus, eles também têm estruturas doentes dentro deles. É óbvio que tem muitas coisas que não vai ter justificativa. Porque quem é bom de justificativa é péssimo em arrependimento, né? Então tem gente que fica né, o tempo inteiro dando justificativa. Ai, ele sofreu muito lá atrás. Não tem gente assim? Ah, não, sofreu abuso. Ah, não, meu pai sofreu muito. Ah, minha mãe sofreu muito. Ah, não sei o que, nós passamos fome. É uma estrutura doente que está dentro daquela pessoa. Então ela fica dando justificativa para ela maltratar, justificativa para magoar as pessoas, justificativa para abusar das pessoas. Mas não reconhece que está doente, não reconhece que precisa de ser liberto. Então precisamos de entender essa estrutura familiar. É óbvio que só o conhecimento, voltando aqui para o transtorno, só o conhecimento do DSM-5, né, que fala a respeito do transtorno, de forma fria ou repetitiva, né, fala sobre os 9 traços, e do porquê se formou toda essa construção, essa estrutura doente, não basta. Até porque já tem milhões de pessoas fazendo isso na internet, nas clínicas da vida. E tem muita gente ficando rica falando sobre esse assunto. Com milhões de visualização. No YouTube, no Instagram, no Facebook. Falando sobre o transtorno de personalidade. Trazendo ali, na realidade, algo que vai só, muitas das vezes, aquietar, né, a alma, não vai trazer a solução para o problema. É óbvio que muitas pessoas elas precisam sim de ter um terapeuta, e eu aconselho que seja um terapeuta cristão, né, porque tem muitos terapeutas que caminham no misticismo. E é muito perigoso, né, você entregar a sua alma, alguém falar na sua alma, alguém espiar a sua terra, alguém andar na sua terra, a terra da sua alma, sem ser uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. É muito perigoso. Porque na grande maioria, as pessoas estão fazendo a terapia de forma fria. Essas pessoas, muitas delas, não têm aquilo que Jesus quer que cada um de nós, que somos libertadores, pastores, líderes, que somos crentes, que somos cristãos, o que é que o Senhor tinha que mudava a vida das pessoas? Compaixão. Então, muitas das vezes, o terapeuta ele vai fazer ali o trabalho dele, ele vai passar um remédio, um ansiolítico, ele vai passar a terapia, o que tem que fazer, os passos lá para ele, né, lidar com os gatilhos, né, com todas as estruturas doentes que tem dentro dele, dela, vai conversar, vai voltar lá atrás, né? Mas isso de forma fria, sem compaixão,
Então nós precisamos de buscar essa compaixão para nos aproximar das pessoas, para poder andar e observar a alma delas. Então meu papel aqui, enquanto mapeadora, enquanto alguém que está fazendo essa anamnese espiritual, né, é de fazer a pergunta certa, né, e usar também a minha compaixão. Eu preciso, enquanto cristã, usar a minha compaixão, porque tem muito pastor que está pastoreando sem compaixão. Como assim, né? Tem muita liderança no mundo que ela tem o transtorno de personalidade narcisista. Que ela não consegue ter compaixão, ela não consegue ter misericórdia, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela não consegue ter empatia pelo outro. Ela vê pessoas como muitas das vezes os terapeutas veem. Como alguém que está pagando ali uma consulta. Até faz lá um plano para ela, não sei quantas sessões, de forma fria. Porque essa pessoa não tem compaixão, essa pessoa não tem amor, essa pessoa não tem empatia. Ela está ali só com o objetivo de trabalhar e ganhar o dinheiro dela. É óbvio que eu não estou generalizando. Tem muita gente que tem paixão, que tem amor pelo que faz, tem paixão, tem amor pelas vidas, pelas almas. Que não vê as pessoas só como cifras. Então nós precisamos de entrar nesses lugares, espionar essa terra secretamente, andar, observar, né, buscar entender toda a história familiar daquela pessoa que está sendo atendida, que está tendo a sua vida mapeada. É também observar o comportamento. Porque no caso dos narcisistas, eles não se abrem, como eu já disse, para terapia ou para o mapeamento espiritual. E quando fazem isso, eles vão tentar, de uma forma ou de outra, manipular o terapeuta ou o pastor ou o libertador. Então a ferramenta que temos, nesse caso dos narcisistas, é a observação. Observando as bandeiras vermelhas. Ninguém consegue enganar pela vida toda, gente. Sabe por que a gente se dá mal nos relacionamentos, principalmente no relacionamento amoroso? Porque a gente mal conheceu a pessoa e a gente começa a se relacionar com ela. Quando a gente vê, a gente já se casa ou já tá morando junto, né? Essa geração é assim, ela mal conhece uma semana. Tem mulher que mal conhece um homem uma semana, já coloca o homem dentro da casa dela. Ela não sabe se aquele homem é casado, ela não sabe se aquele homem, né, tem algum problema com a justiça, não sabe se aquele homem é um homem que tem problema com o relacionamento, o que ele fez com o antigo relacionamento dele. E vice-versa. Às vezes o homem não pensa, sabe? O que ele faz? Já pega, já coloca a mulher dentro de casa, nem quer saber, não quer saber conhecer a mulher, se ela é uma boa filha. Às vezes a mulher tem filhos, traz aqueles filhos, mas a mulher não cuida nem dos filhos, vai cuidar de marido. Então você pode achar assim, nossa, tem nada a ver esse assunto, tem tudo a ver. Isso tudo faz parte de relacionamento. Então não brinque com a sua história, não brinque com a sua vida. Não permita que nada e nem ninguém destrua a sua alma. Então, nós temos essa possibilidade de observar, nós temos essa ferramenta da observação, observar o comportamento, as palavras. Sabe o que é bom? Nos lugares de pressão. É um lugar que de repente o pastor pegou a pessoa que está lá na igreja, por exemplo, ele está na portaria. E o pastor, para fazer um teste na alma dessa pessoa. O pastor vai andar lá e vai observar a alma dessa pessoa, vai colocar ele para pregar, ou vai colocar ele para liderar alguma coisa. E não tem um ditado por aí, para conhecer a pessoa, dá poder para ela. Dá poder para ele, dá poder para ela. Você vai conhecer. Então, olha aí o tanto que é confuso às vezes, né?
A pessoa começa a se relacionar e ela não tem aquela fase do namoro, né? Que o namoro nem é bíblico, né? Na fase do conhecimento, vai conhecer a família, vai conhecer, né, ali como é que é, se tem filho, né, do antigo relacionamento, se já foi casado ou não, né? Vai começar a fazer ali uma ficha corrida, né? Como diz aí da polícia, né? Puxar a capivara da pessoa. E aí você vai começar a observar essa pessoa, você vai andar na alma dela. Você vai observar a alma dela. Você vai observar as atitudes dessa pessoa. E aí a pessoa não faz isso. E aí chega lá no casamento. O que é que acontece? O marido, agora é casado, não tem mais como separar, divorciar. O que o homem faz? Vai começar a manipular a mulher. Mas ele conheceu ela passando batom. E aí depois que casa, ele vai falar, agora você não vai passar mais batom. Eu tô dando um exemplo bobo. Você não vai mais passar batom. Porque eu não quero que você passe batom. Tá entendendo? Então a gente precisa de conhecer antes. A gente precisa de informar o relacionamento. Falar, olha, eu não aceito isso e isso. Eu gosto disso e disso. Vai ser assim, assim, assim. Você faz isso, isso e isso. O meu papel é esse, esse, esse. O seu papel é esse, esse, esse. Informa. Já constrói o relacionamento antes de acontecer. Ah, eu não quero ter filho, eu quero ter filho. Ou eu posso ter filho, ou eu não posso ter filho. Então a gente tem essa ferramenta da observação. Observa o comportamento, observa as palavras, observa as atitudes da pessoa que está doente. Tudo que você estiver observando, sabe? Vai te trazer ali um norte. Você vai começar a entender o que está por detrás daquela personalidade que muitas das vezes, de princípio, a pessoa põe uma máscara de gente boa. Põe uma máscara de gente boa para te pegar. Porque ela vai ficar falando o seguinte, só coisas boas. Ela vai querer mostrar só coisas boas. Por isso é bom que você tenha a oportunidade de ir para esses lugares de pressão na vida. Situações difíceis. Você permitir que essa pessoa esteja perto de você para você ver como é que ela se comporta. Por exemplo, tá lá a moça que você quer namorar, que você vai casar com ela. E você vai lá na casa dessa moça. E aí chega lá, tá tendo alguma coisa lá e essa moça não gosta e ela discute com a mãe. Ela grita com o pai. Olha aí, você já tá observando. Que se ela faz isso com o pai, ela faz com a mãe, provavelmente vai fazer com você. Você, né, a moça vai lá observar um lugar de pressão do suposto pretendente. Vai lá no trabalho. Chega lá no trabalho, né? Como um dia eu fui no trabalho de uma pessoa, eu tô subindo as escadas, né? E essa pessoa pastor, né? Pelo menos se dizia que era. E eu subi as escadas bem devagarzinho, porque eu já tava desconfiada. E entrei na loja, né? Quando eu entro na loja, fica assim, a estrutura assim alta, né? Que ficava com o rosto assim, meu pra baixo, que dava pra me ver, né? E aí ele tava dançando um forró. Tava lá, né, e tava se aparecendo pras meninas do caixa, né? Aí eu fiquei lá observando pra ver até onde ele ia com aquilo. Aí eu percebi, falei, é outra pessoa, né? É uma pessoa em casa, na igreja, e aqui no trabalho ele é outra pessoa. Então você tem essa possibilidade de fazer isso. Vai no trabalho da pessoa. Né? Procura saber, procura conversar com o pai, com a mãe, com os amigos, procura conversar com o pastor, com a pastora, né? Da irmã lá que canta muito bem. Nossa, se ela vai pro culto, ela louva demais, ela canta demais, essa irmã. Procura o pastor, procura a pastora, procura saber como é que é a irmã lá na igreja. Se ela respeita, né, a autoridade, né, como é que é. Se ela, né, realmente caminha de forma correta dentro da igreja, como é que é essa irmã, né?
Às vezes na igreja a gente fica até escandalizado, porque a pessoa é uma pessoa dentro da igreja, e se a gente for fazer uma visita para casa dela, na casa dela a gente se escandaliza, né? A gente se escandaliza. Quantas vezes eu, enquanto pastor, ia visitar as irmãs, né, do louvor, os irmãos do louvor, né, os membros, os pastores da igreja, a liderança da igreja. E quando eu chegava na casa, a casa toda suja, toda bagunçada, sabe? Às vezes escutando música mundana, às vezes brigando lá entre o marido e a esposa, né? Às vezes eu encontrava com as irmãs na rua, as irmãs estavam com um shortinho que estava aparecendo a polpa do bumbum delas, né? Com as mini blusas aparecendo os seios. E eu ficava assim chocada, eu ficava pensando, mas como assim, né? Como assim a irmã, ela acha que tem que ter uma roupa para o culto e uma roupa para a rua? Né? Não tem, é a mesma roupa então que eu tenho que vestir no culto, eu tenho que vestir em casa e vice-versa. E às vezes a gente fica aí, porque a gente precisa de usar essa ferramenta da observação e a gente não usa. Porque a pessoa doente vai mostrar para nós essas fortalezas, vai mostrar os lugares de doença dele ou dela. Então qual é a primeira característica da fortaleza? É uma cidade que nós vemos de longe. Então, o povo de Israel, né, Josué via de longe Jericó, via as muralhas de longe. Então tem gente que não adianta ela querer esconder quem ela é, que a gente está percebendo de longe. Por mais que ela coloque máscara, por mais que ele coloque máscara, a gente está vendo que aquela pessoa não é o que ela está falando que ela é. Porque a gente está vendo de longe essa fortaleza, essa muralha. A gente está vendo de longe, através das atitudes, das palavras, das ações, do comportamento dessa pessoa, que ela está doente na alma e ela precisa de ser curada. Então, essa é a primeira característica da fortaleza, a gente vê longe. Então, os espias viram de longe essa fortaleza. Mas nós temos armas para lidar com essas fortalezas. E essas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. São armas espirituais que Deus nos dá. Eu não falei lá que quem nos fala, quem nos ensina, quem nos capacita é a pessoa do Espírito Santo de Deus.